essa coisa da macheza de cada lado, sabe? Eu achei uma coisa estapafúrdia, por dois motivos. A primeira, não se preocuparam, às vezes, de responder isso no futebol, que para mim é a coisa que vale mais. Se o cara vai lá, faz gracinha, provoca, como o Vina fez de um lado e como o Ronald fez do outro, devolve na bola, meu amigo. Para mim é a melhor maneira de responder na bola. E o segundo, a imagem que isso passa para o torcedor. Porque, você queira ou não, deixa os ânimos mais exaltados. Você lembra muito bem, Ju, que em 2018, Fernando Miguel de um lado, Vina do outro, dancinha de um lado e confusão generalizada, Canu dando porrada lá em todo mundo, né? E aquilo a gente sabe o que aconteceu lá no Clássico Baiano. Curiosamente, os dois jogadores estavam envolvidos. Embora, né, na prática ali a confusão aconteceu mais na hora do gol do empate do Fortaleza, eu achei uma coisa muito desmedida. Pode acontecer desentendimentos, mas a ponto de gerar confusão, como aconteceu não só uma vez durante o Clássico, isso para mim foi o mais feio que o Clássico proporcionou. Eu achei desnecessário a ponto de torcedores que foram para o jogo saírem, e aí muito pelo calor do clima do Clássico, se desentenderem fora, e a gente torce para que não aconteça, e isso pode gerar problemas em clássicos futuros, né? Tipo, um pré-clássico de uma final ou de uma semifinal de Copa do Nordeste, ou da final do Campeonato Cearense, a tensão já é envolvida. E aí, quando os jogadores, diretoria e comissão técnica quiserem paz no clássico, quem tem que dar o primeiro exemplo, na minha avaliação, é exatamente esses personagens, né? Jogadores, comissão técnica. E eu acho que o clássico foi um pouco desmedido nessa proporção dessa rivalidade, que eu achei patético. Muitas das brigas que aconteceram ali, umas ou outras até vai, mas a ponto de gerar uma confusão generalizada que eu achei bem desnecessário. É o tipo da coisa que a gente não gosta de ver em clássico, né? Que infelizmente volta e meia é o que mais acontece, né? Os ânimos exaltados e as pessoas sem conseguir ter o um mínimo de, sei lá, né? De dignidade, né? De civilidade, né? Com o outro. No lance da confusão, olha que loucura foi na hora do gol, né? Do Fortaleza. Quando sai o gol do Moisés, o Moisés está comemorando, quando ele comemora ali com. Não lembro qual foi o jogador que ele comemorou, e quando ele olha para o lado, não tinha mais ninguém, porque estava comendo o pau solto. Todo mundo começou aí bater boca e começou empurrão. Entrou jogadores que estavam no banco, comissão técnica, e gerou uma confusão assim, geral, praticamente, depois do gol do empate. Porque, exatamente, o Ronald foi provocar a torcida do Ceará e parece que o Richard foi lá tirar satisfação. E ia falar, mas o Vina fez a mesma coisa do lado. As versões são semelhantes, assim. Inclusive, o responsável pela TV Vozão do Ceará se manifestou que o Vina foi falar com ele na câmera, né? E a mesma coisa foi dita pelo Ronald. Eu fui falar com o pessoal da TV Leão. E, independente disso, eu acho que né, no clássico do Campeonato Brasileiro, na goleada, o Vina fez o gol de frente para a torcida do Fortaleza. E foi lá que ele comemorou, de certa forma, provocando, mas eu acho que isso virar uma confusão é desnecessário, mas até naquele limite ali do respeito, acho que realmente, como você falou, assim, é desproporcional demais. Eu acho assim, determinadas confusões faz parte, a encarada ali, o cara é o quê, não sei o quê, vem aqui de novo, até aí tudo bem. A partir do momento que começa a empurrão, o cara meter mão na cara e empurrar o outro, eu já acho que já fugiu um pouco do tom, entendeu? Assim, porque, assim, claro, o que é que isso na prática está dizendo ao torcedor que já está aflorado, entendeu? Assim, o cara, quando vê do outro lado, os caras vão se gafinhar. Aí, eu até vi um comentário aqui, acho que foi do Ademilton Oliveira, falei, pô, parece que o Minhoca nunca viu um Clássico Rei. Eu vi, velho, eu vi um Clássico Rei muito mais tenso que esse. O de 2019, por exemplo, que os dois estavam brigando para tentar se manter na Série A, e o Fortaleza venceu, né? Depois conseguiu arrancar, e o Ceará quase caiu. Aquele clássico, eu lembro que eu falei dias antes, eu falei, olha, esse clássico é muito preocupante, porque os dois estão necessitando, mas esse é um primeiro clássico, gente, foi muito fora do tom. Esse jogo ele não tinha um peso de consequência. O Thiago Nunes não seria demitido, foi Voivoda muito menos. Então, assim, eu acho que fugiu um pouco desse tom. E aí eu acho que é onde faltou realmente o VAR, porque certamente nessa confusão que aconteceu na hora do gol do empate do Fortaleza, poderia ali o VAR ter olhado, o Vitor Luiz estava exaltado, o Ronald também, e aí começar a ver os jogadores que realmente começaram essa confusão. Porque na prática ali me parecia que o Maria falou assim, quer saber? Vou tirar um de cada lado. E vou tirar do banco de reserva, para não atrapalhar ninguém. Pegou o Kleber, olhou para mim agora, pronto, você é o expulso, Romarinho, vem cá, você é o expulso, expulsão de cada lado. Então, eu acho que faltou realmente uma compreensão dos jogadores de entender. E olha que o curioso muitos jogadores que estavam jogando esse clássico
estavam como companheiros na temporada passada. Vitor Luiz, junto com o Lucas Lima, estavam junto no Palmeiras. Fernando Miguel, juntamente com o Zé Roberto, estavam no Atlético Goianiense. Wagner Leonardo, mas o Eric não estava, né? Ele estava para o jogo. Mas tinha o outro, que é o... Qual foi o outro? Do Bahia, Nino Paraíba, juntamente com o... O Juninho Capixaba e tal. Né? Então, assim, tinha uns jogadores que já se conheciam. E tem muitos jogadores, é porque pouca gente sabe. Jogadores de Ceará e Fortaleza são amigos, alguns deles, entendeu? E aí o pessoal acha que não tem. O Felipe, numa outra confusão, meteu a mão na cara do Marlon. Eles jogaram junto por 3 anos. Exatamente. Então, assim, eu acho que saiu um pouco do tom. Eu entendo a rivalidade, eu sei que acontece, mas com o primeiro clássico, gente, eu achei... Mas a questão, Minhoca, assim, eu acho que nesse caso, no exemplo de 2019, como você bem falou, assim, os dois estavam brigando para se afastar da zona de rebaixamento. Era um componente para esquentar o clássico totalmente desportivo. O componente que fazia o clássico ser mais acirrado era justamente a posição na tabela, a disputa técnica. Nesse clássico é justamente o oposto. Todos os componentes que tornaram esse clássico mais quente, eles são totalmente extracampo. É provocação de diretoria, é chapéu, é contratação, é provocação em rede social. Entre as próprias diretorias, você vê assim, o próprio presidente, o próprio Robson de Castro sempre foi mais de alfinetar. E recentemente, com todo o direito e a legitimidade de fazer isso, o Marcelo Paes começou a revidar. E assim, isso é um componente que veio para dentro do campo, não tem como. A diretoria está lá no dia a dia, ela está cobrando, ela está pressionando, entendeu? Esse componente diferente, eu acho que fez a gente está estranhando, está tão acirrado já para o primeiro clássico do ano que teoricamente não vale muita coisa. Eu compreendo o lado que o Léo mencionou, mas eu acho que, por mais que haja uma pressão, velho, não acho que é dessa maneira que você responde da melhor maneira. Pô, se o cara tá sendo cobrado, velho, a gente não pode perder pros caras. Beleza, joga bola, entendeu? Joga bola. Se os caras estão melhores que você, atrasa, cadencia o jogo, mas não, pô, velho. Teve uma hora, eu achei, assim, uma coisa patética. O Mendonça foi pegar a bola na lateral e aí o Matheus Vargas ia entrar. E aí, claramente, ali, o Vargas poderia ter saído do meio, né? Tudo bem, ele não ia facilitar para dar continuidade à jogada. Mas aí, houve ali um encontrão e aí, pronto. Aí gerou uma briga. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, velho, vamos jogar a bola, pô. E aí, realmente, parecia que o foco tava ali, é uma coisa mais que eu vejo de comportamento humano, sabe? É quase como se quisesse mostrar uma macheza perante ao outro, sabe? Eu acho isso uma coisa patética. Eu não gosto de clássico assim, eu vejo vários grenais, os últimos grenais, geralmente tem sempre tem uma expulsão no grenal. E, pô, é um jogo, pô, a maior rivalidade, e poderia ser jogado na bola, sabe? Quando você olha os últimos clássicos de Ceará e Fortaleza, não teve essa confusão. Então, eu acho que eu não caio muito nessa conversa de tipo, não, clássico é assim, mas nem todo clássico precisa passar do ponto, sabe? Porque eu acho que teve coisas, e aí eu acho que a gente vai analisar agora, determinadas coisas no jogo que dá para ver o que é que o Ceará precisa melhorar, o que é que o Ceará fez bem, o que é que o Fortaleza, por que ele começou tão nervoso, como foi até perguntado, isso pode afetar em competições que vão exigir mais concentração, como é o caso da Libertadores, que vale também o mesmo para o Ceará jogar a Sul-Americana, né? O que é que o Fortaleza apresentou de melhoria depois de ter feito o gol do empate. Então, acho que esse é o ponto que a gente poderia, né? E a gente vai falar agora, ressaltar mais do clássico. E aí não falar de uma confusão dessa que, assim, tem torcedor que ama isso. Prefere lá, como diria Luiz Fabiano, eu prefiro perder o pênalti e partir para a briga. E aí, cara, tem gente que ama isso. Prefere se degladiar do que ver um gol do seu time. Então, eu prefiro ver futebol.